Muito boa noite, um grande prazer mais uma vez estar aqui com cada um, com cada uma, que vão estar conosco nesta live do encerramento de mais uma jornada de vacina para todos já. Ideli Salvati é senadora, ex-ministra, e estou aqui acompanhada de duas grandes lideranças, o Heleno Araújo, o nosso presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, meu companheiro de longa data, e o nosso Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde do nosso país. Também companheiro muito valoroso. E nós vamos estar recebendo muitos convidados, tem muita surpresa, inclusive um convidado ilustre que vai encerrar a nossa live hoje. Então, eu queria agradecer à Fundação Perseu Abramo. Nós estamos com transmissão cruzada com o Fórum Nacional Popular de Educação, da CNTE. O nosso querido Fernando Haddad também está nos transmitindo. A nossa queridíssima ex-presidenta Dilma também está nos prestigiando. Mulheres pela Democracia, a rede do PT da Câmara com os nossos deputados federais, a rede do Senado também com os nossos senadores. Então, está uma live muito compartilhada. E então eu queria já começar, para a gente não perder tempo, eu quero, infelizmente, começar com este número catastrófico de 2.286 pessoas, vidas, que nós perdemos. São 2.286 famílias que no dia de hoje estão chorando a perda de um ente querido. Então, em homenagem a estas famílias e estas vidas que nós não podíamos estar perdendo nesta quantidade absurda e nesta velocidade exponencial, eu queria aqui dar toda a minha solidariedade, tenho certeza que é também do Heleno e do Pigato. Então, gente, eu começaria pelo Pigato. Pigato, você teve uma agenda esta semana que foi da ONU, OMS, OPAS, Senado. Você podia relatar um pouquinho para nós o que é que foi a agenda da jornada desta semana na luta por vacina, na luta por condições de enfrentamento da pandemia? Pigato saiu. Então, Heleno, não vamos deixar aqui, a peteca cair. Heleno, o que a CNTE fez essa semana? Pigato, passei para o Heleno, para a gente não interromper, depois eu volto para ti. Oi? Tá bem. Eu vou mudar de aparelho. Então vamos lá, Heleno. Perfeito, Pigato. Pigato vai mudar de aparelho. Perfeito. Tá, luto e luta, Ideli. Muito luto, Infelizmente, aí, a situação muito complicada em nosso país. E a luta é diária em defesa da vida, em defesa dos serviços públicos. Essa agenda da CNTE, que desde o final do ano passado, nós marcamos para iniciar essa semana, no 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Foi um dia nacional de luta em defesa da vida, da educação pública, dos serviços públicos. Estamos envolvidos durante essa semana e são todos os dias que estamos aí mobilizando em cada município desse país, convocando a categoria, todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras em educação, para somar a nossa voz, a nossa luta, a nossa mobilização virtual e com atos simbólicos para defender nosso povo. Estamos engajados bastante nessa segunda jornada pela vacina para todas as pessoas. É importante que tenhamos em nosso país a possibilidade de garantir a vacina para toda a população brasileira. E nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação, nos colocamos também para que tenhamos a prioridade desse processo de vacina para garantir o retorno às nossas atividades presenciais. E isso é importante,
porque todos nós sabemos dos prejuízos com as escolas fechadas. Prejuízo no processo de formação dos nossos estudantes, um prejuízo enorme na creche, na pré-escola, para todas as famílias. E é importante garantir o retorno às atividades presenciais. Mas esse retorno tem que garantir a segurança necessária para evitar que mais pessoas sejam infectadas, que mais pessoas venham a morrer em nosso país. Essa ausência de um poder federal, do presidente da República, que esse país não tem, esse desgoverno terrível que nós temos, o país está acéfalo de um processo de coordenação, de cuidar do nosso povo. E sentimos fortemente isso também no Ministério da Educação. O Ministério da Educação que saiu, o ano passado, o governo tirou dinheiro do Ministério da Educação, 1 bilhão e 400 milhões da educação para colocar em outras áreas, abandonando a política nacional de educação, a responsabilidade do Ministério da Educação para garantir o acompanhamento de uma comissão técnica, de fazer um diagnóstico, de garantir condições para que as atividades remotas emergenciais aconteçam em nosso país para proteger a vida das pessoas. Por isso, nosso engajamento hoje na jornada vacina para todas as pessoas, o nosso engajamento na luta contra a aprovação da 186, que foi passada para a população como uma PEC do auxílio emergencial, mas uma mentira, mais uma vez, desse governo, utilizando a necessidade do povo, que é o auxílio emergencial, para prejudicar o povo brasileiro em políticas públicas permanentes, porque o que eles aprovaram para colocar na Constituição Federal traz um prejuízo permanente na educação, na saúde, nas políticas públicas para o nosso povo. Por isso estamos aqui e vamos fazer com que essa live de hoje traga o que nós fizemos nesses dias e fortalecer a luta para retomar logo cedo, amanhã, na quinta-feira, e continuar firmes nessa luta, Ideli. Muito obrigado, meu querido Heleno. Você vai continuar conosco. O Pigato está pedindo para entrar, porque agora está no telefone, né, no celular. Tem gente reclamando que não está podendo fazer comentário, tá? Que está trancado a possibilidade de comentários. Então, Davi, se puder resolver. E eu queria chamar já na sequência, depois eu vou perguntar as coisas para o Pigato, eu quero já chamar para entrar na sala o nosso querido deputado Pepe Vargas e a nossa vereadora Macaé Evaristo, lá de Belo Horizonte. Então, o Pepe já está aí. Pepe, meu amor, é o seguinte, eu sei que você, juntamente com o deputado Sareta, de Santa Catarina, presidente da Comissão de Saúde lá do Estado catarinense, e mais a deputada Arlete, que é presidente da Comissão de Saúde e Educação, estão numa mobilização muito forte aí para articular as comissões de saúde do nosso país, das Assembleias Legislativas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, boa noite, Deli, boa noite a Macaé, ao Heleno e ao Pigato, a todos e todas que estão acompanhando essa live. De fato, nós estamos, como a Ideli colocou, buscando uma mobilização. O Heleno dizia da ausência de um governo que tome as medidas que precisariam ser tomadas para a gente enfrentar esse momento terrível de uma pandemia que há um ano o Brasil enfrenta, e agora chegamos no pior momento, com um crescimento enorme de novos casos, de internações, vários estados da federação na iminência de colapso, vários estados da federação já com colapso do sistema de saúde, com ausência de leitos, ausência de respiradores, pessoas aguardando em filas para conseguir uma internação, pessoas morrendo sem assistência adequada, e um presidente da República que diz os horrores que o Bolsonaro diz, um Ministério da Saúde que não tem a menor capacidade de coordenar, que a cada dia diz números diferentes quanto a vacinas, que deixa vencer, né, nos almoxarifados do Ministério, testes para a Covid, enfim, um horror, né? Então, nós entendemos que é importante que os entes subnacionais, de fato, tomem as iniciativas. Nós temos já todas as iniciativas que o consórcio de governadores do Nordeste iniciou, e que agora, inclusive, se amplia para outros estados da federação, tem um fórum de governadores, onde, inclusive, o companheiro Wellington, nosso governador do Piauí, tem sido responsável
nesse fórum para tratar o tema da vacina. E vai estar conosco aqui, viu, Pepe? Ele vai maravilha. Isso. Então, nós precisamos fazer esse esforço, já que não há essa coordenação nacional, dos entes subnacionais começarem a fazer esses movimentos. Um dos movimentos que nós estamos fazendo, como a Ideli falou, é a tentativa de mobilização das comissões de saúde das assembleias legislativas, ou comissões especiais que eventualmente tenham sido criadas nos legislativos estaduais, ou comissões de representação externa, enfim, qualquer, ou as comissões permanentes ou comissões especiais e temporárias que tenham sido criadas nos legislativos estaduais, para fazermos uma reunião nessa segunda-feira, às 18 horas, para tentar criar um processo de mobilização em torno de algumas questões. Primeiro lugar, a recomposição do orçamento do Ministério da Saúde. Era uma tesourada de 37 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde em plena pandemia. Então, um movimento por recomposição, junto ao Congresso Nacional, obviamente, para recompor o orçamento do Ministério da Saúde, para que, na sequência, haja o reconhecimento dessa crise sanitária e haja a possibilidade também de, via o Congresso Nacional, se estabelecer também um auxílio, um socorro aos estados e municípios que estão tendo que enfrentar essa situação da pandemia. Um outro tema é o tema de vacina para todos, né? É evidente que nós temos um Plano Nacional de Imunização, o Brasil tem toda uma tradição nesse sentido, e o Ministério da Saúde sempre coordenou isso. Mas, infelizmente, a gente vê que o Ministério da Saúde não tem tido a capacidade ou a vontade política de fazer essa coordenação. Não vamos esquecer que o Bolsonaro não queria fazer a contratação das vacinas do Butantan, não quis fazer as contratações das vacinas com a Pfizer, sequer quis, né, as vacinas que a OMS está trabalhando, do consórcio da Covaxin, né, e, consequentemente, nós estamos nessa situação com um baixíssimo número de pessoas já imunizadas no nosso país, um pouquinho mais de 4%, em torno de 4% da população até o presente momento vacinada. Então, nós também estamos entendendo que os estados têm que entrar nesse processo. Bom, se aquelas vacinas que os estados conseguirem, através dos contatos com os fornecedores de imunizantes, se a União quiser absorver e assumir a responsabilidade, ótimo, é tudo que a gente quer, mas não dá para a gente ficar de braços cruzados vendo a população sem acesso a vacinas. E, por fim, a questão do suporte econômico para as pessoas. É necessário, nesse momento, inclusive, nos estados que estão com seus sistemas de saúde colapsados, se estabelecer um processo de lockdown, só serviços essenciais e as pessoas saírem de casa só para suprir as suas necessidades essenciais. Mas como farão isso se não há um suporte econômico, se não tem um auxílio emergencial? E não é só o auxílio emergencial para as pessoas também. Nós precisamos de um suporte para aqueles pequenos negócios, para o micro, para o pequeno negócio, também poder suportar esse momento, medidas que até o presente momento o governo federal se absteve de tomar. Então, esses são os objetivos, né, desse movimento que a gente está começando a criar. Eu aproveito, né, para conclamar todos os nossos companheiros dos diretórios, pessoas de outros partidos, inclusive, que eventualmente estejam nos assistindo, para que mobilizem nos seus parlamentos estaduais, né, essa mobilização da segunda-feira, dia 15, desse movimento que estamos fazendo. Muito obrigado, Pepe. E nós já está conosco o nosso querido governador Wellington Dias. Então, eu queria pedir que ele pudesse entrar na sala, já podemos colocar, e quero agradecer ao Pepe, né? Pepe, muito obrigado, e vamos que vamos, tá? Jovem Pepe, meu prato, hein? Meu querido, tudo bem, meu governador? Tá? Olha, é um prazer, viu? Então, diga lá. Um abraço aqui, saudar vocês. Desculpe aí que você já viu falar em trocar pneu com o carro andando? É isso que nós queremos escutar, esse teu carro que você está botando para rodar. O que você está aprontando aí nessa coordenação dos governadores? Como é que faz para não capotar? Então, saudando aqui a você, minha querida Ideli, saudando aqui, está ouvindo aqui o Pepe, viu? Nosso professor, nosso mestre, saudando aqui as letrezinhas que estão pequenas aqui, viu? Aqui a nossa vereadora Macaé, o Pigato, nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, e o Heleno, presidente da CNTE. Ari Vanazzi. E o Ari Vanazzi também já está aí. Um prazer também, hein?
Pois olha, muito feliz aqui, viu? Um prazer. Botaram aqui que o Ari caiu, então não deixa cair ninguém não, né? Aqui tem que estar todo mundo de pé, viu? Firme e animado. Mas, Deli, um prazer, à sua disposição. Não, governador, porque a gente quer ele ouvir, entende, assim, o que movimento é esse que você está coordenando, articulando dos governadores, entende, para a gente poder, né, dar todo o apoio. Tá, então, veja só, primeiro acho que fica claro o vazio que a gente tem no Brasil, diferente de outros países, pela, vamos dizer assim, dificuldade do governo de assumir a coordenação. Tem algumas divergências que são muito fortes, a partir da posição do presidente da República, por exemplo, em relação a medidas que permitam conter o coronavírus, desde o uso da máscara. Hoje foi uma novidade na solenidade, está usando máscara, tá certo? Se negar a ideia da vacina, ou seja, negar a ciência, é uma coisa impensável. A partir disto, qual foi o vazio que teve? Praticamente ficou ali de cumprir tabela. Eu fiz um contrato ali com a OMS, no dia que saí, eu fiz ali um contrato com a Fiocruz, no dia que saí, vamos aqui, quando sentiu, e aí nesse aspecto, apesar das diferenças, mas foi importante essa iniciativa de São Paulo, de fechar o contrato e apoiar o Butantan com a Sinovac da China, e isso terminou ajudando, inclusive, porque senão estaria mais atrasado ainda. Bom, qual é a nossa lógica? A gente trabalhou em etapas, para vocês compreenderem. Ali teve um momento em que era tudo o desconhecido, a gente adotou medidas, esse enfrentamento que vocês acompanharam, e ali, a partir de julho, agosto, as medidas começaram a dar resultado, a gente já tinha mais clareza da importância da máscara, da higiene, a importância do ficar em casa, a importância do isolamento social, os protocolos para quem fosse de serviço essencial ou autorizado a funcionar. Isso deu resultado, bem ou mal, e, aliás, muito mal, porque esse desordenamento, faltando respirador, faltando exames, faltando o acompanhamento do plano. Confesso que mesmo na época do Mandetta, a gente tinha, assim, uma coisa em que conversava na reunião sobre um plano e ele não acontecia, e a gente parou de esperar. Pronto, a palavra certa é essa. Num dado momento, a partir aqui do consórcio Nordeste, inicialmente 9 governadores, uma mesma linha, a partir daí a gente foi ampliando ali mais com o Casa Grande, no Espírito Santo, ampliando pela posição nacional com o Dória, ampliando com o Rio de Janeiro, pela também a situação específica, mas ampliando ali também com o Valdez, com o Helder Barbalho, num dado momento o Azambuja, ou seja, depois, mais à frente, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ou seja, nós passamos a chegar aí a algo em torno de 18, 19 estados, numa linha, né, que foi crescendo. Em alguns momentos, a gente, medidas que não tinha esse ponto, não é, de posicionamento contrário, como esse da prevenção lá do governo, a gente ficava em 19. Momento, é o caso desse posicionamento que fizemos agora. Em alguns a gente chega a 22, 24 e em alguns chegava a 27. Bom, qual foi a estratégia então trabalhada? No primeiro momento, a necessidade de ter um plano estratégico, tá certo? E esse plano estratégico, vale a pena a gente olhar para ele, porque ele é um documento legal. Então, eu coloco que precisa a gente ter esse olhar. Eu vejo assim, quando a gente quer examinar se um ministro, se alguém cometeu ou não crime, tem uma peça legal. Cumpriu ou não cumpriu o Plano Estratégico Nacional? O plano, ele foi feito, não é, com uma participação científica. A definição do que é a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ali nele,
tem os principais eixos e está o eixo preventivo. Tem o eixo da vacina como a solução final, e vacina de variadas vacinas, vacina para todas as pessoas, vacina gratuita, ou seja, para todo o Brasil. Bom, qual era o ponto, então? Tem o plano estratégico, agora precisa ter contrato. Tem contrato porque não tem Anvisa, não tem contrato porque não tem Anvisa. A gente teve aí essa iniciativa primeira do Butantan. Aqui eu lhe digo, a gente chegou a conversar com o governo da China, conversar com a embaixada, conversar com a Sinovac, e, é claro, aqui tinha que ter essa conversa com o governador Dória, com a equipe do Butantan, porque a gente dizia, olha, é importante ter vacina no Brasil. Foi daí que veio aquela ideia dos 6 milhões de doses chegando no Brasil. Porque qual era a lógica? Como é que vai gente morrendo, vacina no Brasil e não ter condições de aprovação? Ali foi a época do jacaré, vacina dos comunistas, etc. Então, precisava vencer essa barreira. Foi aí que fez acelerar também com a Fiocruz a vinda de vacina da AstraZeneca, porque a disputa que não foi ruim, quem é que bota vacina primeiro, tá certo? Quem é que aprova primeiro na Anvisa? A rigor, para lembrar, a gente já tinha vacina em dezembro no Brasil e somente em janeiro, que tinha que esperar a vacina da Fiocruz, e ali foi aprovada praticamente na mesma semana, as duas, e a nossa tese agora precisa começar a vacinação, tá certo? E aí foi ali aquela situação em que terminou isso, levando à condição de vacinação. Agora, qual era o ponto? E voltar para o plano estratégico. Começou vacinação, qual era o problema? No plano estratégico, nós desenhamos a meta de chegar em abril, e ela é possível, mas faltava segurança de chegar em abril com 25% da população vacinada. Essa é a meta. Acho que todos temos que trabalhar esse objetivo, porque ele é viável, ele é possível. Por que 25%? É a fase 1, não é? Ela, na verdade, se aproxima de 30% da população, mas a gente está indo pela linha da fase 1. Todas as pessoas com mais de 60 anos, todas as pessoas da área da saúde, as pessoas da área indígena, todos os indígenas, não sei se vocês sabem, pelo plano estratégico, separa primeiro de cada lote de vacina o dos indígenas, e aí é que faz a divisão para os demais. Nós chegamos a aprovar, pela situação inicial de Manaus, um fundo com 5% de doses, e estava correto a nossa posição, que permitiu estancar essa tragédia que aconteceu em Manaus. O Piauí está hoje com 3.400 óbitos. Se o Piauí tivesse ido para a mesma situação de Manaus, já teria 18 mil óbitos, para a gente ter uma noção do quanto era necessário olhar para Manaus naquele instante. E, a partir daí, qual era a situação? Contrato. Nós queremos um cronograma. O que tem contrato? O que diz o contrato? Quando é que a AstraZeneca da China entrega IFA? Quando é que a Coronavac entrega IFA? Quando é que a Fiocruz produz desse IFA vacina? Quando é que a Coronavac no Butantan entrega vacina? E aí a Sputnik, e aí a Pfizer, a Moderna, a Janssen, a Covaxin, ou seja, todas as vacinas. Bom, a partir daí a gente sentiu, eles começaram a sentir, porque apresentaram um plano e o plano era furado, tá certo? Mas tinha um plano, não tinha antes nem o que cobrar, nós passamos a ter o que cobrar. Na mesma noite que foi aprovado o plano, já estava o Butantan dizendo que não era aquela meta do Butantan, não é? E logo em seguida quebrou a da Fiocruz, mas nós já sabíamos o que cobrar. Então, qual é o lado positivo? É verdade, o Brasil tem, através da Fiocruz, um contrato firme com a AstraZeneca, Universidade de Oxford, que tem uma parceria com a AstraZeneca da China,
que a partir de janeiro era para entregar 15 milhões de IFA por mês. Veja que não entregaram em janeiro. Como a gente não tinha cronograma, a gente nem sabia direito como cobrar. Bom, agora, o que fez? Quando apresentou o cronograma, nós fomos para cima da AstraZeneca. Eu fiz um contrato com a Serum na China, com a Serum na Índia, melhor dizendo. Aquele contrato da Serum é para pagamento de 15 milhões de IFA, que eram 15 milhões de doses, de janeiro, que não foi cumprido. Bom, o que isso importa agora? Vou já falar um pouco na frente do que nós estamos fazendo agora. Em direção ao Reino Unido, em direção à Universidade de Oxford, em direção à AstraZeneca. Porque a Índia alegou, e é verdadeiro, eles estão numa crise, uma população gigante, cresceu transmissibilidade, adoecimento, também internação, começando a ter risco, e pressão, porque cresceu o óbito, pressão interna para não sair vacina de lá. O governo fez um decreto proibindo que, inicialmente, março e abril, fevereiro, março e abril, não entregasse vacina para o mundo. Ou seja, eles têm a Bharat Biotech, tem a AstraZeneca, aliás, a Serum, enfim, que é uma indústria gigante. Teve aquele problema do incêndio. O incêndio, sim, afetou também em produção, nós já tínhamos checado isso. Bom, o fato é que o contrato do Brasil não é com a Serum. O contrato do Brasil é com a Oxford, é com a AstraZeneca do Reino Unido. E, por esse contrato, o Brasil receberia IFA vindo da China. Bom, qual é, então, a nossa cobrança lá com a Fiocruz? São duas. Uma, nós conseguimos concretizar esta semana. O contrato com a AstraZeneca, ela permite a transferência de tecnologia para a produção do IFA no Brasil. O Brasil se obriga a comprar esses 100 milhões de doses deles, é uma espécie de royalty, é uma obrigação, e a partir do instante em que o Brasil tiver condição de IFA, qual era o problema? Não estavam dando a condição para a Fiocruz. Então, a gente fez com que houvesse um pagamento antecipado para a Fiocruz também com a AstraZeneca, e eles, com esse dinheiro, vou lembrar que é isso, é de produção da Fiocruz, eles produziram em Manguinhos as condições de trabalhar o IFA. Eu fui conhecer lá essa semana, é uma coisa extraordinária. Qual era o problema? Eles tinham que terminar, e vão terminar em abril, toda a parte de construção, toda a parte de equipamentos, já tem todos os equipamentos comprados, e tem condições da Anvisa ter os testes acompanhados pela Anvisa e pela AstraZeneca, já agora em maio. Então, o que nós estamos dizendo? Primeira coisa, independência para a Fiocruz, ou Organização Mundial da Saúde. Vocês estão nos dizendo que o Brasil é o centro da epidemia do mundo. E é verdade. Vocês estão nos dizendo que o Brasil é o risco para o Brasil, pelas variantes, pela propagação para a América do Sul e para o mundo de variantes, inclusive com letalidade, com transmissibilidade mais elevada. Se o Brasil é um risco para o mundo, então nos ajude. Uma das formas de nos ajudar é que a gente tenha a transferência tecnológica antecipada para maio, para que a Fiocruz possa produzir o IFA aqui no Brasil, junto com vacina, que é outro, ela tem um lugar onde produz IFA e tem outro lado lá que tem a produção de vacina a partir do IFA. Bom, IFA todo mundo acho que já domina esse negócio, eu também não sabia, não. O ingrediente farmacêutico ativo, né? Governador farmacêutico ativo. Você já está um especialista, entende, em temas de vacina e tal. Mas eu acho que o que realça na tua fala, assim, o que salta aos olhos, é que os governadores estão fazendo o trabalho que o Bolsonaro e o Pazuello não estão fazendo. Né? Como vocês eu disse... estão atrás, vocês estão cobrando, vocês estão monitorando, entende? Estão buscando alternativa, coisa que eles não estão fazendo.
Eu acho que isso é o mais importante, entende, que tem que ficar claro, né, aqui na live, que quem está governando, né, a busca de saída para a questão da vacina são os governadores, o fórum, né, dos governadores que você coordena. É isso, então aí, veja, qual é a lógica, então? Lá na reunião com os governadores, ela foi uma reunião até mais ampla, estava o Itamaraty, estava lá o Flávio Werneck, estava presente gente do Ministério da Fazenda, estava presente o ministro, a equipe da Fiocruz e governadores de todas as regiões do Brasil. Então, o que nós pactuamos ali? Eles estavam trabalhando, e faltavam comissões para a Fiocruz, com uma linha de produção. Vou lembrar, a China passou a cumprir o contrato em fevereiro e março. Então, foi entregue IFA, 15 milhões de IFA, ali em fevereiro, por isso que falta só o de janeiro, e agora estão entregando o de março. Ora, se tem IFA para a produção de muita vacina, por que então que não está produzindo? Primeiro, precisava de uma linha de produção maior. Nós já vimos lá 1,5 milhão de vacinas prontas. Bom, e aí qual é a lógica então? Ampliar a produção na Fiocruz. Ampliar a produção significa ampliar mais uma linha de produção, então vai ficar com 2, e trabalhando cada uma delas não só com um turno, trabalhando com 2 turnos. Então, isso foi acertado esta semana, naquela agenda que fizemos lá. O outro passo com isso, nós vamos chegar, começando de 250 mil por dia, agora isso vai aumentar. Próxima semana vai para cerca de 500 mil por dia. Depois entra uma outra, vai para 750 mil por dia. A última semana de maio é esperado 1 milhão de vacinas do Butantan por dia. Acertamos um cronograma em que ontem teve uma reunião da Fiocruz com a Anvisa, e nós temos que parar com essa coisa, a Anvisa é agência reguladora, é independente. É exatamente por ser independente que ela tem que olhar para a realidade e calamidade do Brasil. Então, não pode entrar na linha de burocracia que ela está entrando, sendo um escudo para atrasar vacina no Brasil. Isso é um fato que a gente precisa cuidar. Então, tem que ter todo o apoio para a Fiocruz, todo o apoio também para a Anvisa, mas tem que ter celeridade. Então, o que a gente acertou? A partir, hoje nós estamos recebendo, hoje e amanhã, o Piauí recebeu hoje, vacina do Butantan, até aquele Butantan, tá certo? Não tem mais aquela da Cero. Então, a partir de segunda-feira, pelo que foi acertado, vacina do Butantan e vacina da Fiocruz para na terça e quarta distribuir para todo o Brasil. A ideia é que seja assim para todas as semanas seguintes, tá certo? As semanas seguintes. Então, aquela meta de 3,8 milhões de doses da Fiocruz vai aumentar já agora em março, tá certo? Bom, qual é o outro ponto? Lembra de novo que o Brasil está na OMS. O que tem de entrega? Está muito lenta a entrega, está todo mundo fechando. Os Estados Unidos proibiu exportação de vacina, a Índia proibiu exportação de vacina, então tem pouca gente entregando para a OMS. Lá, o Brasil tem uma cota parte do que entregar. Quem está entregando? AstraZeneca, Coreia. Então, é de lá que vem para o Brasil, 9,1 milhões de doses. O que nós acertamos ontem com a Gavi, que esse comitê é um comitê de países que tomam decisões sobre esse consórcio. E ontem nós colocamos lá que precisa, se a OMS reconhece que o Brasil é esse risco todo, então precisa ser tratado por prioridade. Porque se a gente parar a pandemia no Brasil, a gente resolve o problema do mundo também, pelo risco Brasil. Então, em razão disso, eles acertaram que dia 23 vão entregar 3 milhões de doses para o Brasil, em abril também e em maio também. Também trabalhamos, que é uma novidade, hoje estou encaminhando aqui um documento para o presidente dos Estados Unidos, em nome do Fórum, para o presidente Joe Biden, estamos pedindo que o presidente da Câmara e do Senado encaminhem para o Congresso deles lá, e estamos encaminhando para a AstraZeneca e encaminhando para o Reino Unido. Qual é a situação?
A AstraZeneca tem uma produção lá nos Estados Unidos. Teria entregue 10 milhões de doses para os americanos, para o governo americano. Só que o governo, como já tinha treinado o pessoal para a Pfizer, Janssen e Moderna, eles não utilizaram essas vacinas. O que nós estamos pedindo? A gente compra, vende para o Brasil, entrega para o Brasil, e a gente paga em dinheiro ou paga em vacina. Se for acertado, é mais ou menos esse o entendimento. E estamos direcionando também um documento para o primeiro-ministro do Reino Unido, só não mandamos para a rainha, né? Estamos mandando para a Universidade de Oxford e para a AstraZeneca. Olha, o contrato é com vocês, então cumpram. O Brasil está numa situação delicada, cumpram com a Comunidade Europeia. O Reino Unido precisa cumprir o seu contrato, era de janeiro, então tem que entregar para o Brasil. Então, ou lá dos Estados Unidos, ou de onde for, eles poderem cumprir. E, por último, o Butantan, ele tinha uma previsão de entrega de 13,3 milhões de doses. Nós também conversamos com o Butantan, ampliou linha de produção e aumentou 10 milhões de doses. Vai entregar agora, e está entregando, está cumprindo o cronograma, 23,3 milhões de doses para uso neste mês. No finalzinho de março, eles vão completar lá 27 milhões. Mas o que a gente vai poder usar em janeiro é esse. E em abril tem uma previsão também já de entrega, e isso permite vacinação para 55 milhões de brasileiros até abril, tá certo? Abril, máximo ali, começo de março. O que isso tem de importante? É que nós estamos em colapso nacional. Nós não estamos próximos, nós já estamos em colapso nacional na rede hospitalar. Já estamos. Esse número de morte aqui, uma boa parte é por falta de respirador, é por falta de leito, é por falta de profissionais preparados. Nós estamos improvisando, médicos que são realmente preparados, uma UTI para funcionar, são 8 profissionais. Tem que ter lá, além do infectologista, cardiologista, neurologista, tem que ter o fisioterapeuta, o anestesista, enfermeira de nível superior, preparada para trabalhar em UTI, intensivista, e aí se vai. Então, o que nós temos? Esgotou, não tem profissionais. Então, a gente, nesses editais que estamos chamando, nós estamos tendo que fazer um treinamento de uma semana para poder botar com profissionais mais preparados, usando telemedicina, mas esgotou. A minha equipe me disse hoje aqui, olha, nós vamos aumentar mais 50 leitos, requisitando leito do setor privado, ampliando aqui leito no setor público, mas acabou, não tem para onde ir mais. Não tem para onde ir mais. Ainda não estão... Agora eu abri hoje aqui 40 leitos, e desses já abriu com 23 ocupados, tá certo? Para vocês terem uma ideia. Então, é uma situação dramática que nós estamos vivendo. Ora, se isso é verdade, então nós temos que trabalhar nas duas frentes. Eu estou ali num grupo de governadores, por isso que eu me demorei aqui com vocês, tentando fechar para as 27 unidades da federação, fazermos uma medida restritiva nacional. É o governo que era para fazer, como fazem todos os países. O governo não faz, nós estamos tendo que pactuar. 27 estados, partidos diferentes, um lado segue Bolsonaro, o outro não segue, o outro é do meio. Não é fácil, mas estamos aqui buscando mediar para ver se até domingo as 27 unidades da federação, nós fizemos isso no Carnaval, suspendendo formalmente o evento. Ainda teve, mas foi bem menos do que seria. E o objetivo é, amanhã, a gente ter uma medida conjunta até domingo. Se agravar, toma mais forte até o outro domingo, para que a gente possa conter o coronavírus, para poder reduzir transmissibilidade, reduzir adoecimento, reduzir internação e, com isso, também reduzir óbito. Não sei se vocês estão acompanhando, mas 2.000 óbitos, ou mais de 2.000 hoje, enfim. Aqui hoje foram 20 óbitos, tá certo? Então, veja, o que estou chamando a atenção... 2.300 quase, governador. Hein? Como é dali? Quase 2.300. Quase 2.300. Quase 2.300.
Então, veja, fomos nós que dissemos ao ministro, vai chegar em 3 mil até a próxima semana. Infelizmente, a gente estava ali atrás. Pelo amor de Deus, tome uma medida. Presidente da República, tome uma medida. Congresso Nacional, tome uma medida. Quando a gente sentiu, nós estamos tomando. Hoje, aí a gente pactuou agora duas coisas. O Pacto Nacional pela Vida. É isso que eu quero aqui conclamar a todos vocês. Um Pacto Nacional pela Vida. Aqui, trabalhadores, meu querido Heleno, nós temos que envolver todo mundo desse país num Pacto Nacional pela Vida. Em cima de 3 pontos. Medidas preventivas, nós temos que botar a cara todo mundo perante o povo, tá certo? E não vai ter saída se o povo não tiver uma grande quantidade de povo sendo fiscal, tá certo? Para que a gente, porque a sua proteção depende do outro. Então nós temos que fiscalizar o outro. A gente, claro, vamos entrar com segurança, vamos entrar com estrutura de vigilância sanitária, mas precisa dessa participação. Medidas preventivas é o que nos dá um fôlego de conter esse aumento acelerado e tirar momentaneamente a gente desse colapso, desse nível alto de óbito. Enquanto a gente acelera aqui vacinação. Então, temos que também ir para cima. Ou avisa, a gente não pode ter esses milímetros. É a agência reguladora, mas como é que você não valida, como as outras agências estão fazendo, uma vacina que já é conhecida, que está em uso, que está comprovada como a Sputnik? Como é que você não valida, não é, a Covaxin, como é que não valida a Moderna, como é que não valida quem tem vacina? E também nas relações que cada um tiver com os países. Alguém tem relações com alguém do Reino Unido, tem relações com alguém da China, tem relações com alguém de países que ainda têm condição de fornecimento, isso é importante. Então, eu quero, aqui com essas palavras, me desculpe por ter me alongado, mas colocar medidas preventivas, vacinas e apoio, olha só, apoio para sustentar a rede de saúde. O governo fez um corte no orçamento que está no Congresso de 43 bilhões em relação ao ano passado no Ministério da Saúde. Tá certo? Por que nós estamos sem receber? Janeiro, fevereiro, estão começando a pagar agora, tá certo? Porque não tinha nem orçamento. Não fizeram lá atrás, como a gente pediu, a prorrogação da calamidade. Então, agora que saiu uma medida provisória para dar fôlego até março, tá certo? Pagando os atrasados, mas a gente precisa do credenciamento de leitos privados. Nós estamos tendo que comprar leitos no setor privado, tá certo? Em chamadas públicas e precisa de ter a segurança dos recursos pelos estados. Imagine a Fátima Bezerra lá no Rio Grande do Norte, a dificuldade que ela tem para bancar um custo alto. Estou falando aqui de cerca de R$3 mil por dia cada leito de UTI. É uma coisa que não é barata, custa muito caro. São mais ou menos 20 bilhões que a gente precisa para esse período daqui até julho, só para essa parte. Mais 20 bilhões para vacina, mais 3 bilhões para medidas preventivas. Então, eu paro por aqui, já falei mais do que eu se não cansado aqui vocês e me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Wellington. Ficou claríssimo, né? Quem está governando o Brasil é esta articulação dos governadores, né? Que está indo atrás, está procurando, está cobrando, né? Está encontrando saídas, está fazendo até política internacional, né? De relações externas. Então, queremos agradecer muito. Eu já quero deixar um pedido, governador. Todas essas iniciativas têm que produzir um boletinzinho diário para a gente poder espalhar, entende? Para os nossos parlamentares, para as nossas bancadas poder divulgar. Então, muito grata, governador Wellington, e não sei se você percebeu, mas deu congestionamento aqui na nossa live. Eu tenho agora a Macaé, nossa querida vereadora de Belo Horizonte, e já estamos com, pelo que eu consigo identificar aqui, a Tereza Leitão, a Rosa Neide e é o Paulo Rocha que está ali, que eu não consigo, aqui na minha tela, eu não consigo identificar. O Ari Vanaz. Então, eu queria passar de imediato a palavra. O Ari Vanaz está aqui. Oi, quem é? O Ari Vanaz. Vanazzi, tá bom. Então, eu vou passar para... o Vanazzi, tá bom. Então, eu vou passar para Macaé,
Macaé, bem rapidinho, essa movimentação dos vereadores, o que está acontecendo. E depois, assim, eu sei que tem votação, né? Então, se a Rosa Neza, e aí o Ari, que também é prefeito, deve estar com problemas múltiplos lá no município. Então, Macaé, com a palavra, meu amor, para falar um pouquinho da movimentação dos vereadores e vereadoras. Olá, pessoal. E agradeço aqui, ó, agradeço a vocês aí. Eu vou ter que voltar aqui para a votação, viu? Obrigado, hein? Um abraço. Vai lá, Wellington. Segura o rojão. Obrigado, querida. Boa noite, Deli. Boa noite a todos que estão com a gente aqui nessa live, pessoas queridas. Eu fico feliz assim, de ouvir o Wellington Dias, isso aquece o coração. E vou falar um pouquinho aqui de Minas Gerais. Infelizmente, a gente não tem um governador proativo como o governador Wellington Dias. A situação do estado de Minas é muito difícil. A gente tem várias áreas do estado, regiões do estado, que estão entrando em colapso, e um governador que, infelizmente, segue a cartilha do governo Bolsonaro, não se posiciona, tende a não participar dessa articulação dos governadores de todo o país. E o que é mais triste aqui em Minas Gerais, nós temos a Fundação Ezequiel Dias, que tem 113 anos, ela é uma referência na produção de vacinas, medicamentos e soros, e nessa conjuntura o governador quer acabar com essa fundação. Então é só para dar um quadro muito rápido aí para as pessoas que estão nos acompanhando de vários lugares do Brasil da situação de Minas, né? O que a gente tem feito, com grande apoio aí da Ideli Salvati, da Secretaria Nacional de Articulação Institucional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é mobilizar nossos vereadores e vereadoras em todo o Brasil, não só os vereadores do Partido dos Trabalhadores, mas todos os vereadores que defendem a vida, que estão vivendo no dia a dia das suas cidades, dos seus municípios, essa situação de calamidade. E são os vereadores que estão ali mais próximos, mais perto da população e que vivem junto os dilemas cotidianos, o sofrimento cotidiano e a morte cotidiana das pessoas muito queridas para todos nós, para cada uma das famílias que tem perdido pessoas pela irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Nós estamos mobilizando um manifesto de vereadores e vereadoras em defesa da vida, em torno de 5 pontos. O ponto fundamental, que é a agenda de compra de vacina para todos. Então, é muito importante ter escutado o Wellington Dias e essa articulação dos governadores que cumprem um papel que deveria ser da Presidência da República da União, mas essa pressão vinda de vereadores e vereadoras do Brasil inteiro. E a minha presença aqui é para chamar, é para convidar todos que estão nos assistindo para assinar o nosso manifesto. Ele trata também da recomposição dos recursos do SUS, da garantia de renda e trabalho, que a gente sabe do que está acontecendo com a maioria dos trabalhadores, e principalmente eu quero falar aqui das mulheres, dos trabalhadores de aplicativos. Quanto mais explorados, né, esses são os primeiros a ficar em situação de desemprego, e o que a gente está vendo na nossa cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade que funciona em torno dos serviços, é o fechamento de inúmeras micro e pequenas empresas, de inúmeros negócios. Então, é preciso ter um olhar, geração de trabalho e renda, que também incorpore os micro e pequenos empresários que não estão tendo condição de sobrevivência e que seus pequenos negócios empregam um número significativo de trabalhadores nas comunidades. O 4º ponto está ligado à garantia da segurança alimentar, apoiando a agricultura familiar. E um 5º ponto, né, que é inacreditável que a gente tenha que colocar isso no manifesto, mas no país hoje, do escárnio, do deboche com a vida humana, nós escrevemos aqui que é preciso respeitar os mortos familiares e o sofrimento e a insegurança da população, porque nós não temos isso na Presidência da República, não temos isso por parte do governo federal, e é nossa tarefa, então, realçar essa política, que é uma política de morte, que está deixando a míngua, está matando milhares, né, de brasileiros diariamente.
Então, esse é o nosso movimento, Ideli. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, saudar os companheiros Helena, Tereza Leitão, Rosa Neide, do campo da educação, dizer que estamos aqui enfrentando, né, os mesmos setores que destroem o país, não se comprometem com a vacina, defendem a volta às aulas já. Estamos enfrentando na Câmara de Vereadores a tentativa de retomada das atividades escolares nesse contexto da pandemia, né? Para vocês verem o absurdo que querem submeter as crianças e os adolescentes no nosso país. Não falam, não abrem a boca para falar de vacina, não abrem a boca para defender o isolamento, não usam máscaras e querem a volta às aulas já. E, ao mesmo tempo, aprovam medidas no âmbito nacional para acabar, para retirar recursos da educação. Então, é essa a nossa luta. Estamos aqui firmes, solidários, juntos, mas acreditamos fortemente na nossa força. Obrigado, companheira Macaé. Muito obrigado, Macaé. Maravilhosa. Dentro aí dessa jornada, Heleno, né? Agora é a educação. Você que vai tratar com Vamos lá, Ideli. Com a Tereza e com a Rosa Neide. Beleza. Obrigado, Macaé, e nessa jornada, né? Representando os vereadores, vereadoras, que a Ideli informou aqui no final. Foi a segunda jornada por vacina para todas as pessoas e pelo orçamento da educação e da saúde. Por isso estamos aqui fechando essa segunda jornada e tivemos aí os vereadores, vereadoras participando e vão entregar manifesto, vão entregar documentos no Congresso Nacional. Esta luta que estamos envolvidos, que a deputada federal professora Rosa Neide está conosco também nessa jornada intensamente e esteve aí na batalha dentro da Câmara Federal. Estamos na luta pela vacina para todas as pessoas, priorizar os trabalhadores e trabalhadoras em educação, mas também pensando no orçamento que garanta a demanda do nosso povo. E aí, deputada Rosa Neide, tivemos uma PEC aprovada que traz prejuízos futuros para o povo brasileiro. Fala um pouco para a gente dessa relação do direito à vida, do direito à educação e uma PEC nos atravessando nesse momento. Boa noite, Heleno. Boa noite a todas as companheiras e companheiros que estão aqui nessa live. Uma honra muito grande. Estamos em votação na Câmara, Heleno, neste momento, né? E a PEC foi aprovada em primeiro turno, estamos agora na votação do segundo turno. No primeiro turno, eu acredito que a gente teve um ganho, né? Porque a gente conseguiu aprovar um destaque do PDT, que era um destaque que não permite ao governo agora mais a extinção e uso dos recursos dos fundos, que tem aplicação social, como é o fundo do pré-sal, do meio ambiente. Então, todos os fundos, o governo ia aí fazer uma arrastão de mais de 200 bilhões, com certeza para pagar a dívida pública, porque não é para o auxílio emergencial, porque ele já colocou um teto de 44 bilhões, que corresponde a um mês de R$600 no ano anterior. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto que o governo quer pagar de auxílio emergencial e para quantas pessoas ele quer pagar, porque cobre um mês do que foi feito com R$600 no ano passado, com o quantitativo de famílias que receberam os recursos, né? Então, a gente conseguiu votar, nós íamos conseguir, já no destaque, é o destaque número 14 do Partido dos Trabalhadores, a gente tinha tudo certo para conseguir aprovar que retirasse da PEC também a questão dos profissionais, de que não poderia ter aumento, ter sequência de carreira. Então, houve uma mobilização muito grande, especialmente por parte da segurança pública, e nós, da educação, temos que eleger professores para encher aquela casa, como a bancada, chamada Bancada da Bala, fez, porque eles têm uma representação muito forte, partiram para cima, e o Arthur Lira deixou o painel aberto em votação por 2 horas e 15 minutos. As votações vão, no máximo, 20 minutos. 2 horas e 20 minutos, porque eles viram que não tinham os 308 votos. Aí, no final, até o general Ramos foi para o plenário, fizeram lá um acordo, dizendo que está feito o acordo, que todas as categorias terão suas carreiras normais, né? Aí, o nosso destaque também dizia que não podia deixar o salário mínimo sem
aumento, sem correção de inflação, aí isso eles não colocaram no acordo, colocou no acordo as carreiras. Só que não está escrito na PEC ainda, a gente está em votação. Quando for para o segundo turno, a questão dos fundos já não vai mais, porque foi retirada da PEC. Eu acho que foi um grande ganho, por exemplo, o FUST, que é os recursos os impostos das telecomunicações. Nós sonhamos a vida inteira em colocar tecnologia à disposição de todas as escolas. E tem um PL que foi votado na Câmara e no Senado, que é de minha autoria e do deputado Edilvan, já está aguardando a sanção do presidente da República, estamos esperando que sancione, e esse PL já ia também embora, porque ele ia tirar todo o dinheiro do FUST, mas isso foi impedido. Então, com relação à PEC, eu acho que a gente ficamos até 2h a noite passada, começamos hoje às 8h, com certeza vai até às 2h de novo. Estamos fazendo tudo o que é possível para impedir agora, para diminuir os impactos negativos, já que a PEC passou em primeiro turno. E aí, com relação ao que eu estava aqui atentamente ouvindo o nosso governador Wellington, nos dá muito orgulho, né, Ideli, de ver, podia ser o presidente da República, teríamos muito orgulho de ter um presidente, de ter o Wellington presidente da República, porque nós estamos vendo um país à deriva. O governador do estado de Mato Grosso é do DEM. Eu converso com ele, falo, não, eu e o Wellington estamos conversando aqui, eu e o Wellington, então, assim, a gente vê os governadores e essa capacidade de articulação do governador Wellington de ter conseguido os governadores fazer exatamente o papel da presidência da República com a questão da tragédia. Hoje, praticamente 2.300 mortos, e a gente sabe, se essas pessoas tivessem vacinadas, não teriam morrido. Então, foram pessoas que morreram porque a vacina não chegou a tempo. Então, nós estamos vendo colegas, professores, aí a gente abre aqui as redes sociais, eu que sou da educação, cada dia, cada momento, tem pessoas que faleceram, pessoas muito jovens, agora 40 anos, 45 anos, 50 anos, né? Pessoas que têm uma vida inteira para viver, morrendo porque não teve vacina. Então, esse descaso do presidente da República, do presidente que o Brasil escolheu para estar com a faixa presidencial, mas não tem condições de estar no cargo, a gente pode culpá-lo, sim, pode chamá-lo de genocida, porque as pessoas estão morrendo porque a vacina não chegou em tempo. A gente está vendo o Brasil hoje como na Itália, no início da pandemia, os carros frigoríficos com os corpos, o prefeito de São Paulo lá desesperado para abrir mais sepulturas. Então, nós estamos vivendo um momento fúnebre no Brasil, porque faltou a presença da liderança maior da presidência da República. E aí a questão dos nossos profissionais da educação, no início desse ano, esse desespero de voltar às aulas presenciais, de voltar às aulas, o trabalho burocrático do Brasil, todo feito remotamente, a educação não tem tecnologia para atender os nossos alunos, as crianças da escola pública, a grande maioria filhos de trabalhadores e de trabalhadoras, nós sabemos que não tem condições, Macaé sabe, Tereza sabe, todos nós que estamos à frente da educação, sabemos quais são as condições de vida, né, Helena, do nosso país. Então, nós vamos dizer que 70% dos nossos alunos não têm condições. Então, nesse sentido, né, eu acho que a luta incansável, e hoje a gente tem que dar a mão palmatória, governadores de todos os estados estão se unindo. Outro dia mesmo aqui no estado, alguém disse, tem governador que não pode falar nada, que está todo dia sendo ameaçado. Eu falei, ameaçado como? Se o governador assinar a carta, ele não recebe mais nada do governo federal. Então, assim, a gente vê como é que esse governador trabalha, hoje mesmo na votação da PEC, nessas 2h15, deputados recebendo telefonemas e sendo encurralados o tempo todo. Então, é um governo que massacra, que parte para cima, né? Mas mesmo assim, nós vimos que aquela primeira carta, 17 governadores assinaram, e agora o Wellington disse que praticamente os 27 governadores vão se unir para que tenha uma ação nacional. Então, eu vejo essa PEC hoje, Helena, é uma coisa torturante. Eu estou vendo gente assim dos partidos de centro fazendo pronunciamento e dizendo que o governo juntou tudo o que ele queria para atingir o povo brasileiro, porque os fundos atingem a todos os estados do Brasil, aos municípios, e a PEC vai, eles diziam assim, nós temos que matar
mal que estraga o Brasil, que é o funcionalismo público. Então, ninguém olha que o professor que alfabetiza a criança é funcionário público, o professor da universidade, o pesquisador, o médico, a enfermeira, o policial, são todos funcionários públicos e um ódio, e vendendo para a população um ódio do serviço público. Então, o governo que tem que entregar um serviço de qualidade à população massacra quem entrega na ponta esse serviço. Então, é sob a égide deste governo que nós estamos, e vamos continuar hoje até na madrugada tentando ainda tirar um pouco dessas maldades desta PEC, e vamos correr atrás também de ir à justiça em algumas coisas, porque ela foi admitida, mas tem muita coisa que é inconstitucional. Como é que se escreve na Constituição que o teto para gastar numa pandemia com auxílio emergencial é 44 bilhões, sendo que no ano passado gastou 280? Então, quer dizer, isso vai ficar escrito na Constituição. Isso é coisa de escrever na Constituição? Então, assim, questão das vacinas, são coisas de um momento, né? Ano passado, para pagar o auxílio emergencial, ele fez uma MP. No outro dia, o Congresso votou, negociou e votou. Agora ele quer escrever um teto na Constituição. Então, exatamente, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Eu agradeço muito esse momento de estar aqui com vocês, mas vou ouvir mais um pouquinho e depois eu tenho que ir para a sessão, que nós estamos em votação. Um beijo no coração, muita saudade de todos. Força e luta, deputada, professora Rosa Neide. Estamos juntos, força e luta, muita luta aí na frente, nesse combate, nessa representação, né, dos trabalhadores da educação, da classe trabalhadora do nosso país, e firmeza aí na Câmara Federal. A deputada Rosa Neide... Heleno, antes de você passar para outro, só falar da alegria de ver até Bolsonaro de máscara ontem. Foi só o nosso estadista fazer um pronunciamento público, né, Tereza? Estava todo mundo de máscara, comportadinho, falando bem da Fiocruz, do Butantan. Então, assim, nosso presidente é um grande estadista e o exemplo dele arrasta e eles ficam de cabecinha baixa. Isso nos conforta bastante. Verdade, deputada Rosa Neide. Heleno, está na luta conosco. Heleno, Olá, Ledeli. Não, é só o seguinte, eu queria perguntar se o Ari, porque, sabe, prefeito deve estar no sufoco, então eu queria saber se a Tereza pode deixar o Ari falar primeiro. Positivo, Edeli. Vai lá, Edeli. Então, prefeito chamar. Ari Vanazzi, São Leopoldo, ex-presidente da Associação Brasileira de Municípios, está numa luta, né, num sufoco, questão de lockdown regional, né, movimentação dos prefeitos. Então, conta um pouco aí para nós, Ari, querido. Boa noite, Edeli. Boa noite a todos os nossos queridos deputados e deputadas aí, o governador Wellington, a vocês que coordenam essa mesa. Não, eu vou ser telegráfico, porque eu acho importante, eu tenho participado de vários debates aqui, e acho que isso tem ajudado a gente a ter uns avanços significativos. Nós temos no Rio Grande do Sul, acho que o Pepe falou um pouco, né? O cenário de hoje é um cenário dramático. Nós já colapsamos aqui, nós hoje fechamos toda a nossa estrutura de saúde, porque não tem mais como atender pessoas, né? Isso que nós quadriplicamos espaços, né? E o Estado está colapsado e tem um movimento forte de muita gente precisando de atendimento. Então, eu acho que os próximos 2, 3 dias aqui a vida vai ficar muito difícil, muito dura. Como no país também, né? Acho que os técnicos aí, os grandes cientistas, estão dizendo que nós vamos ter 3 mil mortes por dia. E eu acho que nós vamos chegar lá, não vai demorar muito. Isso é uma carnificina nesse país, é um negócio assustador, né? Nós, prefeitos, fizemos muitos movimentos do ponto de vista de tentar buscar alternativas para agilizar o processo de compra da vacina e, além disso, de pressão política para cima do presidente da República. Fizemos tentativas com a Fiocruz, tentativas com o Instituto Butantan, fizemos tentativas de consórcio aqui na Grande Porto Alegre, tentativas de consórcio com a Frente Nacional do Prefeitos, tudo isso, tecnicamente, juridicamente, vem avançando. Mas há um problema de ordem do ponto de vista da aquisição da vacina, né? Quando a gente chega perto de comprar da Pfizer, por exemplo, né, os consórcios esses, prefeitos, os estados, o presidente da República chama a Pfizer e diz que ele vai comprar e só compra dele se fizer exclusivamente para a União.
Aí a Pfizer disse que não vai mais produzir para os municípios. Nós tínhamos um convênio com o Instituto Butantan e o cidadão, o presidente da República, fez o calendário de imunização no país em janeiro, apresentou o calendário, o Instituto Butantan rompeu nossos acordos e disse que ia produzir para a União, que agora a União tinha calendário. O calendário não se cumpriu, as coisas não acontecem, o insumo não chega. Eu estou falando um pouco dessa situação que nós estamos enfrentando, porque nós, de fato, vamos ter vacina, talvez, com maior número, não essa conta-gotas, talvez no segundo semestre, né? Mas nós vamos levar, talvez, aí para a imunização de 70%, 80% da população no segundo semestre do ano que vem. É uma situação dramática, assim, do ponto de vista da imunização da população. Isso nós estamos vivendo aqui, né? Nós estamos hoje combatendo. Fora isso, tem toda a gravidade econômica. Por exemplo, o Bolsonaro, ele cortou o pagamento de 75% dos leitos do UTI do Covid, liberados ano passado, cortou. Nós, no Rio Grande do Sul, o governo do estado ajuizou, ganhou uma liminar no Supremo Federal para que o governo Bolsonaro possa pagar esses leitos aí que foram contratados. É um número significativo. Se não acontecer isso, os municípios vão colapsar por outra razão, porque não terá dinheiro para comprar insumos, pagar credores e, portanto, a vida vai virar um inferno na nossa cidade, porque nós não temos recursos livres para fazer isso, né? Fora isso, tem toda a questão da questão emergencial, que foi votado, não sei, está sendo votado ainda, que isso vai diminuir um pouco o sufoco, mas o valor proposto é uma tragédia, né? Quer dizer, não significa absolutamente nada para repor, nesse período que não receberam, os cidadãos, a comida na mesa e dar uma certa tranquilidade. Então, acho que o dilema, né, que nós estamos vivendo é muito complexo. O que eu quero só registrar aqui, né, que a nossa deputada registrou no final na sua frase, né? Eu acho que tem uma mudança de postura, né? O governo federal tirou como debate político e como ação política de eleição o tema da vacina. O governo Bolsonaro está transformando a vacina numa questão eleitoral. Ele precisa ser o salvador da população brasileira no final deste ano, no início do ano que vem. Este é o jogo dele, este é o jogo de interesse. Reserva mercado, não compra ali, não libera, vai fazendo em conta-gotas. Lá por dezembro e janeiro, ele apresenta 90 milhões de doses de vacina. Bom, aí é o grande salvador para tentar recuperar um pouco essa situação que está vivendo. Este é o debate. Por isso que eu tenho afirmado em todos os lugares que o governo Bolsonaro ele decidiu politicamente não comprar as vacinas. É uma decisão política dele. É uma decisão, né, pensada numa estratégia eleitoral. Né? É por isso que ele faz esse debate com o Dória, ele faz esse debate com os governadores do Nordeste, né, do consórcio do Nordeste. Então, isso é a primeira coisa. A segunda questão, que eu acho muito importante, o Hélito saiu e eu ia perguntar a ele, porque ele teve no Instituto Butantan, Fiocruz, como líder dos governadores, dos 22 governadores que assinaram a proposta, e eu não consegui perguntar. Mas, na verdade, eu queria entender se efetivamente essa construção dos governadores assumirem a gestão da pandemia no Brasil, ela tem eficácia, ela vai se implementar, mesmo com os limites que tem. Quer dizer, seria uma política nacional de isolamento social que todos os estados fariam, essa questão do lockdown não a nível nacional, não é? Quer dizer, esse tema dos governadores, se ele se materializar e se concretizar, eu já externei a minha opinião, os nossos prefeitos que externaram a opinião a esse fórum dos governadores, os governadores têm que ter a noção de que esse movimento é um movimento que pode salvar 100 mil vidas no Brasil e salvar a população brasileira, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da vida mesmo, né? Esse movimento. Ele teria que se materializar. Essa seria uma estratégia muito importante que nós, prefeitos, pudéssemos, nossos estados, apoiar essa iniciativa. Então, eu não sei bem como é que está isso. Saiu algumas notícias, vi algum acompanhamento, vi o Hélio visitando lá o Instituto Butantan, né? E nós estamos indo agora, porque o Instituto Butantan chamou os prefeitos de novo para repor aquele pacto que o Instituto Butantan fez com os prefeitos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, porque eles não acreditam na decisão, no programa apresentado pelo governo federal, porque eles estão produzindo, mas mesmo assim, eles têm dificuldade de distribuição e de recebimento. Se o governo não pagar, ele quer que os estados paguem, os municípios paguem. Então, está repondo esse convênio. Termino dizendo o seguinte: eu acho que tem uma mudança no cenário muito interessante, né? Eu nunca vi
um ex-presidente da República, né, faz um discurso que fez hoje de manhã e baixa o dólar, né, a Bolsa de Valores, não sei o quê, e o Bolsonaro usa máscara e os filhos dizem que agora são favoráveis da vacina. Né? Quer dizer, o negócio, a estratégia eleitoral do Bolsonaro, ela foi apresentada agora com a postura do Bolsonaro. Então, eu estou correto. Quer dizer, a decisão política do Bolsonaro não comprar a vacina, com a postura do Lula, com a posição firme do Lula como estadista, apresentando um programa para o Brasil, um programa para o país, né? Ele, acho que mudou de estratégia política. Tá? Então, nós temos que dar uma olhada nessa situação. Como que a gente analisa isso com mais tempo agora nos próximos dias, para poder ver e fortalecer o nosso movimento, a nossa ação, a partir dessa intervenção. Né? Eu acho que a fala do nosso presidente Lula, ela mudou os patamares, né, do ponto de vista do cuidado com a população, do tratamento com a pandemia. Minha opinião, uma energia forte para construir uma frente política com setores importantes da sociedade, abrir um diálogo com setores importantes do empresariado brasileiro, né, que se manifestaram posteriormente. Você desenhou, né, eu acho que está avaliando o Senado, os deputados, precisa avaliar isso com urgência, porque nós temos que fortalecer que toda a mudança que tem daqui para frente foi a partir da intervenção do presidente Lula. Foi isso que mudou. E isso fazem 5 horas que aconteceu o discurso, 6 horas. Houve uma reviravolta. Não sei quanto que vai durar, né? Mas nós temos que capitalizar isso e nós temos que produzir isso e aproveitar isso. Então, nós precisamos fazer um movimento forte, né, de reforçar o discurso, a luta política, o olhar político agora, nesse momento, porque os bolsonaristas enlouqueceram. Né? Aqui no estado, eles fizeram uma manifestação hoje na frente do Piratini, defendendo o Bolsonaro, verde e amarelo, mas era uma meia dúzia, né? Fizeram uma carreata meia dúzia, porque o povo está muito assustado no país. Você não tem ideia de que o povo está assustado. O povo está apavorado, porque todo mundo teve um amigo, um parente que morreu, todo mundo teve alguém com Covid, e a vida está muito complicada. Então, a luta pela vacina, combinar esse discurso do Lula com o discurso nosso, do ponto de salvar a população, acho que nós temos um fôlego muito, muito interessante da construção do novo patamar de conceito, de valores, de recuperação da nossa capacidade de luta política. Era isso, eu diria, a minha contribuição. Nós temos aqui um debate intenso, nós temos uma cidade dramática, nós fechamos a UPA hoje, o hospital está superlotado, não temos onde levar os doentes, os nossos médicos estão escolhendo quem vai entubar, quem vai morrer. É triste, mas isso que aconteceu hoje pela primeira vez na nossa rede pública, a região está assim. Hoje chegou uma paciente na UPA e os médicos de menos de 40 anos, e eles tiveram que fazer uma escolha para entubar ela, teve que entubar outro. Então, nós temos nessa situação no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Vamos virar Manaus nos próximos 10 dias. Então, por isso que a defesa do lockdown nacional, o lockdown regional, a luta dos governadores, da vacina, ela cada vez mais pega preço desse ponto de vista da nossa importância política. Por isso que ele mudou o discurso, usou máscara e os filhos mudaram o discurso, que sentiu. Né? Então, nós temos que aproveitar. Um abraço para vocês, estamos juntos na peleia e na luta política aí para fazer a diferença. Obrigado, Ari. Heleno, eu agora... não vou ficar até o fim, porque estou muito cansado, eu tenho uma entrevista amanhã às 6h30. Vai cuidar da tua cidade. Tá. Valeu, prefeito. Muito obrigado aqui pela presença, pelas informações úteis e necessárias para fazer a luta desde os municípios, né? Desde o local onde nós moramos. E o Pigato mandando um forte abraço aí, prefeito Ari. Tereza Leitão, professora, deputada estadual, PT Pernambuco, uma das pessoas com um grupo de gente boa, fazendo uma grande mobilização na jornada A Vacina para Todas as Pessoas, vacina para todos já. E já no dia 24, Tereza, de fevereiro, na primeira jornada, você e outras pessoas organizaram, se articularam e conseguiram a assinatura em uma carta de 25 comissões de educação das Assembleias Legislativas. 25 estados, 25 Assembleias Legislativas.
o apoio de 15 fóruns estaduais de educação e de mais de 40 entidades nacionais nesse apoio à jornada do dia 24. E hoje, na segunda jornada, do dia 10 de março, vocês conseguiram ampliar, né, esse movimento. Trouxe a UNALE, né, a União das Assembleias Legislativas, o manifesto dos vereadores e das vereadoras, a criação do Fórum da Saúde das Assembleias Legislativas, já tem o da Educação, agora o da Saúde. Há um movimento crescente nessa campanha Vacina para Todos Já. E o governador Wellington Dias falou do Pacto pela Vida e da importância da nossa participação na vacina e, no nosso caso, do retorno às aulas presenciais. Né, Tereza? Boa noite, Heleno. Boa noite, Deli. Boa noite, Bigato. Boa noite, querida Macaé Evaristo, também professora, né? Quero parabenizar essa segunda etapa da jornada Vacina Já. Nós que temos representação no Poder Legislativo, vereadores, vereadoras, deputados e deputadas, temos uma responsabilidade muito grande nesse momento, porque os prefeitos e os governadores estão ali na ponta, resolvendo o que foi dito por Wellington, o que foi dito por Vanazzi, os dilemas, as dores, as mortes do dia a dia. Somente hoje foram 2.349 mortes. Parece que o prognóstico de Nicodeles, infelizmente, se não tivermos uma posição radical, ele pode se concretizar, de 300 mortes dia. Então, é mais do que um genocídio, é uma ação deliberada, concordo com o prefeito, uma ação deliberada de responsabilidade do maior cargo do Brasil, que é o cargo de um presidente. Aí a gente realiza essa jornada hoje, depois de ouvir um pronunciamento épico do ex-presidente Lula. Um pronunciamento de uma força política muito grande. Um pronunciamento até milagroso, né, Heleno? Porque agora Bolsonaro usa máscara, agora Bolsonaro fala bem da vacina, agora Bolsonaro, daqui a pouco, está fazendo autocrítica da cloroquina, quem sabe, né? Mas é bom para o povo ver a diferença entre um estadista e um genocida. Acho que essa live, nesse dia, ela também tem um pouco desse simbolismo. É importante para essa nossa ação articulada, que o PT vem fazendo, através da atuação da Secretaria de Assuntos Institucionais, com todo o apoio de Ideli, que tem dado a esses fóruns, com a nossa representação, um componente importante, que é essa liga que a gente precisa ter com a vida cotidiana, com a realidade das pessoas. Uma representação política, e Lula hoje foi muito inspirador nisso, só tem valor se for assim. Eu acho que o Fórum de Deputados Estaduais, o Fórum de Deputados de Comissões de Educação e agora o Fórum de Deputados de Comissões de Saúde, essa articulação gigante dos vereadores e vereadoras, esse consórcio de governadores, são ações que vêm responder à ausência de um governo central, que devia estar coordenando tudo isso, o país afora, mas, ao mesmo tempo, ressignificar de maneira tão efetiva a ação política. Em um momento da conjuntura que se nega a política, que se nega a ciência, que se diz que a Terra é plana. A gente está dizendo que a política move o mundo, que é na política que as coisas se decidem. A gente está dizendo que a Terra é redonda e que ela gira. E a gente está dizendo que representação tem valor. Eu acho que Lula hoje deu uma aula disso, e nessa live, pelo que a gente ouviu do governador Wellington, pelo que a gente ouviu do prefeito de Macaé, de todos que aqui passaram, mostram essa articulação. Gente, é isso. O afastamento que a gente está vivendo, ele é um afastamento sanitário.
Eu não gosto de dizer afastamento social, porque a gente precisa estar socialmente, politicamente articulado para superar esse momento tão difícil que estamos vivendo. Ontem, aqui no Estado, Helena, a gente teve uma audiência pública de 3 comissões: Administração Pública, Saúde e Negócios Municipais, com a Associação de Prefeitos, com o secretário de Saúde e com o Ministério Público, exatamente para analisar esse consórcio do qual o Wellington fez menção. E temos que ficar muito espertos com esse consórcio. É possível, é viável, é legal, administrativamente é possível, politicamente nem se fala, mas as ameaças de confisco que existiram com os respiradores, estão lembrados? Houve também por parte do consórcio de governadores do Nordeste, que foi o primeiro que se estabeleceu antes mesmo da pandemia, para cuidar da nossa região, que é mais sofrida, né? Quando se comprou os respiradores, que teve que fazer escalas em outros países, mudar a rota natural do tráfego aéreo, porque ele ameaçou confiscar. Não estou fazendo terrorismo, mas é bom alertar. Alertar para que o genocida não se meta aonde ele já devia estar resolvendo e não está. Deixa os governadores trabalhar, deixa os prefeitos trabalhar, deixa as pessoas que querem resolver, superar esse momento tão difícil que o Brasil vive, trabalhar. E trazer essas vacinas, comprar essas vacinas, é fundamental. É a testagem, a vacina, o afastamento sanitário e os cuidados. E eu não podia deixar de falar, dentre esses cuidados, Macaé já tocou nesse assunto, nesse retorno às aulas. Isso é um risco muito grande. Retomando aqui a Pernambuco, hoje a imprensa deu conta disso, o Instituto Materno Infantil daqui, o IMIP, uma entidade muito respeitada, muito conhecida, abriu uma UTI pediátrica COVID, porque a faixa etária está baixando. Crianças de 10, 12 anos, jovens de 15, 16 anos, adolescentes, estão sendo contagiados pela Covid. Essa nova cepa, ela tem outros diferenciais, e um deles é chegar a uma faixa etária que antes não era colocada como grupo de risco. Então, o ambiente escolar, ele é muito propício à contaminação, por mais que se tenha protocolo, e a gente sabe que muitas escolas não têm condição de ter protocolo porque simplesmente falta água. Tem escola que falta água. Tem escola que tem sala sem janela. Então, água e ventilação são 2 elementos, né, de prevenção ao vírus muito fortes, já testados. Se a escola não tem ventilação nem na sala, se não tem água para estar lavando as mãos toda hora, ou pelo menos regularmente, como diz a regra do protocolo, como a gente vai abrir uma escola para aula presencial, Helena? A gente sabe do esforço que está sendo feito para as aulas remotas, das limitações dessas aulas remotas, mas a gente também está aprendendo. A pandemia também é um processo de aprendizagem que futuramente pode e deve ser problematizado nos conteúdos curriculares. Toda a pandemia pode ser trabalhada nos conteúdos curriculares, de todas as áreas, porque o aprendizagem é tão duro, ele impõe tantas perdas às famílias, aos estudantes, aos trabalhadores, que a escola vai se ver, e eu acho que o novo normal tem a ver com isso, obrigada a trabalhar isso. Até para a gente considerar esse momento na história do Brasil, na história da humanidade, como um momento de dolorosas aprendizagens, mais de aprendizagens. E o que é que isso tem a ver com a política? O que é que isso tem a ver com a dinâmica social? O que é que isso tem a ver com a sociologia? O que é que isso tem a ver com a matemática? O que é que isso tem a ver com a geopolítica? O que é que isso tem a ver com a organização das famílias?
com o trabalho doméstico, com a sobrecarga das mulheres. Tudo isso é aprendizagem. Então, não se justifica dizer que tem que dar aula, senão o aluno não vai se desenvolver cognitivamente. Não vamos ser hipócritas e dizer que a aula não está fazendo falta. Está fazendo falta. A escola está fazendo falta, porque a escola é um espaço de convívio social, de enriquecimento cultural, de trocas, de desenvolvimento da cognição, de novas aprendizagens. E isso presencialmente é muito melhor. Mas eu espero também que nesse novo normal, essa falta que a escola está fazendo agora, essa falta que o professor e a professora de carne e osso, e não numa tela, estão fazendo agora, possa ser considerada, Heleno, como elemento de valorização profissional, como elemento de valorização da escola, como elemento de prioridade na educação, e não com cortes orçamentários, e não com tentativa de desvinculação de recursos para a educação e para a saúde. Essa narrativa da pandemia, a gente tem que fazer na política, chorando nossos mortos, lamentando nossas perdas, reconstruindo nossas vidas, mas sempre, como diz Paulo Freire, defendendo a vida, afirmando sonhos e viabilizando o amor. Se a gente não aprender dessa vez, vai ficar difícil. Então, eu espero que os governantes pensem antes de cederem, porque a pressão é muito grande. Hoje eu fui fazer fisioterapia, aqui na minha mãozinha, e a médica disse assim, de um lado, Tereza, o CREMEP está pressionando, a área médica está pressionando, porque a exaustão dos profissionais de saúde é imensa. Você não imagina. Aí, do outro lado, os empresários não estão pressionando simplesmente pelo emprego. Era bom se a pressão fosse para gerar emprego, para gerar renda, porque tem alternativas para isso, mas não. É para salvar o seu negócio, é para salvar o seu lucro. Então, esses elementos que a gente vai precisar processar, né, para a gente construir esse tal de novo normal. E eu espero que não seja normal, como era antes. Uhum. De fato, tem um normal, Verdade. tem diferente, é anormal, onde as pessoas se abracem, mas se abracem com amor, se abracem com respeito, sem competição, com solidariedade, com fraternidade, né? E que as escolas possam ser lotadas de novo de crianças, de professores, de adolescentes, mas se a gente não cuidar agora, a gente vai botar o quê na escola? Verdade. Crianças enlutadas, famílias destroçadas. Então, essa é uma questão de vida, como está sendo essa jornada. E acho, Ideli, que nós, parlamentares, nós estamos sendo desafiados também pela SNAI, desafiados a ultrapassar o limite pragmático de uma lei, a ultrapassar o limite momentâneo de uma lei e pensar num trabalho mais de fôlego, porque não é brincadeira, não. Você perder 2.349 vidas em um dia e sabendo que amanhã pode ser mais, é muito doloroso. Então, parabéns ao PT, porque a gente encontra forças nesse momento e Lula hoje foi gigante para nos dar mais forças, mais esperanças para resistir e para reconstruir esse país. Valeu, Tereza. Vamos sim, Tereza, com muita luta, muita firmeza. Muito obrigado. Valeu. Ideli. Então, obrigada, Tereza. Maravilhosas tuas palavras. E agora, finalmente, eu vou conversar com o Pigato, o nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, que era para ser logo no comecinho da live, né?
aí deu um problema, aí entrou o Wellington com toda aquela, né, informação, conjunto de informações importantes. Então, Pigato, eu sei que vocês do Conselho Nacional de Saúde fizeram várias atividades esta semana. Foi com relação à ONU, com relação à OMS e à OPAS, e também com relação ao Senado. Então, eu queria que você contasse para nós, né? E depois a gente tem 2 convidados importantes aí, tá? Que vão encerrar a nossa live. Então, vamos lá, Pigato. Bom, boa noite, Ideli, a vereadora Macaé, a Tereza Nemo, o Heleno, que está aqui com a gente. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês e com todas as pessoas que passaram por aqui, lideranças reconhecidas que a gente respeita, que a gente tem como modelo, né, na política brasileira. Então, obviamente que é muito desafiador esse momento que a gente está vivendo, é um momento muito triste. Eu acredito que os números que não são números, que às vezes a gente fala, e a gente sabe que a gente não está falando de números frios, nós estamos falando de vidas, né, e as vidas perdidas nessa data de hoje, a média, né, que as pessoas às vezes ouvem, né, e veem nos noticiários, de mais de 1.500 vidas perdidas por dia. Para nós, uma vida perdida importa. Então, imagina esta quantidade de vidas perdidas e de pessoas que estão adoecendo, mais de 11 milhões de pessoas infectadas, que, na verdade, são muito mais, porque a gente tem num país ainda pouca testagem. Quantas pessoas mais, quantos milhões mais de pessoas foram infectadas e que a gente nem sabe? E as pessoas que estão sofrendo, as famílias que estão sofrendo e que continuarão sofrendo, inclusive pelas sequelas das pessoas que não vieram a óbito, mas que vão continuar tendo problemas, do ponto de vista, né, inclusive, de tratar. E quem vai tratar? É o Sistema Único de Saúde. Quem está tratando? Quem está, inclusive, salvando, né, mesmo contra todo o negacionismo que vem do mau exemplo da Presidente da República, quem está tratando? É o Sistema Único de Saúde. Então, para nós, essa jornada, que ela já vinha sendo organizada e que foi no dia 24, tivemos um grande passo. Hoje tivemos mais um grande passo, que a gente vê que as ameaças que estavam contidas na PEC 186 ainda continuam, muitas delas. É importante a gente destacar isso, a gente precisa continuar ainda lutando, né, e foi dito aqui, né, que não só do ponto de vista ali na Câmara, ou depois vai voltar para o Senado, mas também no Supremo Tribunal Federal, por questões que são inconstitucionais, assim como a gente está lutando até hoje, vai continuar lutando pela revogação da Emenda Constitucional 95, a Emenda da Morte, né? Nós precisamos, enfim, tomar também outras atitudes, como a gente já vinha tomando, no sentido de garantir esta luta por saúde, por educação, para que as pessoas que atuam nessas áreas tenham, né, os seus direitos preservados, mas também outras áreas aí, a própria questão da assistência social, as pessoas que estão aí nas comunidades sofrendo todos os dias. E nós, o Conselho Nacional de Saúde, junto com a Frente pela Vida, nós também viemos fazendo um trabalho de longo tempo, e eu queria destacar aqui, principalmente, a questão da petição pública do Conselho, que a gente precisa dar continuidade. O governador Wellington falou aqui, né, que a rede pública de saúde esse ano pode perder mais de 43 bilhões de reais. Então, nós temos uma petição pública do Conselho que foi lançada em agosto do ano passado. Quero reforçar o convite aqui para que a gente continue assinando, pressionando os parlamentares para que tenha o piso de 168,7 bi garantidos para a saúde esse ano, porque, senão, imagina o cenário. A pandemia se agravando, né, as próprias questões das sequelas da pandemia se agravando, e tudo que deixou de ser feito no passado, né, dos outros procedimentos da área da saúde, e que a gente precisa atender esse ano. Então, essa luta é uma luta importante. Paralelo a isso, nós sempre tivemos uma parceria muito grande com a Organização Pan-Americana da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, e incentivamos desde o início para que todos os protocolos, todas as orientações da OPAS e da OMS fossem seguidas, né, no nosso país, e obviamente que agora entregamos, então, na segunda-feira, né, para
a doutora Socorro Gross, que é a representante da OPAS no Brasil, da OMS, um documento onde, entre outras questões que já foram faladas aqui, a gente fala, né, da questão, né, de que o Brasil ele é signatário de um regulamento sanitário internacional de 2005, né, que considera o necessário equilíbrio entre os direitos soberanos de cada país e o compromisso compartilhado de todos os estados de atuar para a preservação a prevenção da propagação internacional de doenças. E, portanto, a OMS, ela mesmo não possuindo instrumentos para obrigar os países a adotar medidas específicas, tem o dever de explicar as consequências do não cumprimento das disposições, né, do RSI de 2005, incluindo, né, a questão do aumento dos casos de doenças e óbitos. Por quê? Porque nós somos uma ameaça internacional hoje. Nós somos o epicentro da pandemia. As diversas vertentes, que também já foi falado aqui, né, a velocidade, a voracidade, né, com que essas vertentes estão atingindo as pessoas, atingem no Brasil, vão atingir a América Latina e o mundo, porque vai se propagar. E, portanto, isso vale tanto para a questão da prevenção, tanto para a questão da vacinação, o governador Wellington falou aqui, o prefeito Vanazzi falou aqui, outras falas que foram trazidas aqui da importância de nós termos vacinação, e também este documento foi entregue para a alta comissária dos direitos humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, para que também se façam ações de pressão internacional para o nosso país. Além disso, é importante destacar que nós tivemos uma reunião hoje de manhã com um grupo de senadores e senadoras da República por conta da CPI da Covid. Nós precisamos que tudo que foi feito ou que não foi feito, né, intencionalmente, que a gente acredita, como já foi falado aqui também, que muitas coisas não foram ou foram feitas de forma intencional para gerar esse projeto de morte que está acontecendo no nosso país, precisa ser investigada pelo Senado Federal. E, portanto, há uma obrigação também constitucional que o presidente do Senado abra esta CPI. Para além disso, nós defendemos essa questão aí da vacina para todas e todos já, esta questão do auxílio emergencial de R$600 até o final da pandemia, o apoio às micro, pequenas, médias empresas e também produtores, né, e agricultores familiares da área rural, que a gente precisa garantir, a defesa de lockdown em todo o país, é necessário, é urgente. Eu achei muito importante a fala também do governador Wellington aqui, de que os governadores estão pensando, né, os 27 estados, né, e o Distrito Federal, enfim, todos os estados e o Distrito Federal, para que a partir do domingo tenham ações efetivas a nível nacional, para estancarmos o contágio. Precisa ter uma ação efetiva. Também esta questão aí da volta às aulas somente depois que tiver todas e todos os profissionais de educação vacinados. Nós teremos também nos próximos dias, já aproveito aqui para dizer, nós temos um grande calendário de mobilização, nas várias frentes que se reuniram aí nas últimas semanas, na semana passada, depois não sei se o Heleno vai dar uma detalhada aqui, mas muitas mobilizações que vão continuar sendo feitas no nosso país. Nós sabemos das limitações de não podermos estar nas ruas, mas mesmo assim, a nível virtual, e usando a nossa criatividade, podermos marcar esses posicionamentos e sensibilizar a população brasileira para tudo isso que está acontecendo. Além disso, teremos uma reunião semana que vem com os conselhos estaduais e municipais de capitais. Temos aí uma grande agenda política pela frente, inclusive pensando na nossa Semana da Saúde, que nós faremos de 5 a 11, e que o calendário de lutas também das frentes foi aprovado de 7 a 11, sendo que o dia 7 de abril é o Dia Internacional da Saúde. Para resumir um pouco das nossas ações aí, tanto do que vemos fazendo, quanto que ainda temos de desafio para seguirmos fazendo nas próximas semanas. Muito obrigado, Pigato. Então, a gente vai agora se dirigir para os finalmente, né, de todo esse nosso trabalho. Eu queria aqui agradecer mais uma vez a Fundação Perseu Abramo. Quero dizer que todo esse trabalho, que já é a segunda jornada Vacina para Todos Já, né? Fizemos a primeira no dia 24 de fevereiro, hoje mais um, né, com tuitaço, com várias atividades
e esta live aqui do encerramento de e-mail de prestação de contas, né, do que a gente está fazendo. E é um grande esforço de articulação de todos aqueles que estão no institucional, seja governador, secretário estadual, secretário municipal, prefeito, né, deputado federal, deputada, né, senador, vereador, vereadora, deputado estadual, com os movimentos sociais, né? Estamos aí com, né, o nosso querido Heleno da CNTE e também com as articulações institucionais que não são governo, mas são peças fundamentais, né, na nossa sociedade, como é o caso do Conselho Nacional de Saúde, como tantos outros. Então, nós vamos continuar, né? Nós vamos depois divulgar o calendário. Nós já temos coisa, amanhã cedo, às 10 horas, tem reunião dos parlamentares. Vou colocar aí o Suplicy com a mensagem. Daí ir para os finalmente da nossa live. Querida Ideli Salvati, companheiras e companheiros desta campanha pela vacinação já, para que possamos defender o direito à vida. Aqui vos fala Eduardo Matarazzo Suplicy, vereador de São Paulo, para lhes dar a informação que ainda hoje à tarde nós votamos no nosso plenário aqui um projeto de lei para permitir que os municípios brasileiros possam compor consórcios para adquirir vacinas em maior quantidade e agilizar a vacinação já. É muito importante que tomemos todas as medidas para que possam as pessoas poderem viver com dignidade e liberdade real para valer. Então, quero lhes enviar um grande abraço e dizer que nós aqui, vereadores e vereadoras de São Paulo, de dezenas de municípios, estamos todos assinando o documento, a manifestação em defesa da vida que vereadores de todos os municípios brasileiros estão encaminhando para os presidentes, tanto da Câmara dos Deputados como do Congresso Nacional do Senado Federal. Arthur Lira. Eu cheguei à conclusão de que eu precisava falar um pouco com vocês sobre a situação desse país. Seria um erro da minha parte não falar para vocês que o Brasil não merecia estar passando o que está passando. Eu tenho 75 anos de idade. Eu falo brincando que eu tenho energia de 30 e tesão de 20. Eu acho que é por isso que eu não tomei vacina ainda, porque o pessoal não sabe se é 30, ou se é 20, ou se é 75. Então agora eu estou dizendo que é 75. E a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é 2 ou 1 só. Sabe, eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina, porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina, não acho que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não. Você precisa continuar fazendo o isolamento e você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel.